A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe, um bom domingo, um bom dia para cada um dos irmãos que estão na sua casa neste momento. Nós vamos dar início à nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e como, não falar que é de costume, mas nós temos que fazer isso, porque costume é aquilo que a gente faz corriqueiramente, né, de uma forma sem compromisso, mas nós temos essa incumbência de sempre começar orando, falando com Deus. A nossa incumbência é essa, de sempre colocar Deus em tudo que nós vamos fazer e que o nome dele seja glorificado nesta manhã também. Então nós vamos orar, vamos começar orando, agradecendo ao nosso Deus e pedindo que ele esteja nos direcionando em tudo que nós vamos fazer nesta manhã. Agradecemos a Deus já pela presença do professor Fernando, que está aqui conosco nesta manhã. O Mendes também, né, já está aqui no som, na imagem, né, e também o irmão Pedro no violão, né. É a minha vida também, quero agradecer a Deus por ter dado vida e saúde, e nós estamos aqui nesta manhã. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui mais uma vez nessa manhã, na Escola Bíblica Dominical, para nós aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor. Esteja nos abençoando, nos dando a Tua direção, ó Pai querido, e que a Tua presença seja mais do que confirmada aqui no nosso meio. E que nos dê a Tua direção, Pai. E tudo que nós vamos falar, cantar aqui, que o Teu nome seja exaltado, engrandecido. E também edificando as nossas vidas, nos dando força, nos dando alegria. Mesmo nesse momento, Deus, tão difícil que nós estamos passando, e isso é um problema mundial, mas, no entanto, a Tua paz, a Tua alegria, a Tua força tem sido, ó Deus, presente nas nossas vidas. Quero te agradecer por cada irmão que está no seu lar também agora, acompanhando, Senhor, juntamente conosco, esse estudo bíblico, a qual nós vamos, o Fernando logo mais vai ministrar. Seja abençoando a cada um dos irmãos e que haja enriquecimento na vida espiritual de cada um, mesmo no seu lar, mas ali com a sua família, compenetrados, ó Deus, no ensino da Tua Palavra, estão em comunhão conosco que estamos aqui também. Isso nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Vamos cantar o hino número 416, Filhos da Luz. 416, então abre o seu cantor, no hino número 416, e vamos juntos entoarmos. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com fervor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda a confiança, marchai com toda a confiança, andando em luz, filhos da luz, em santidade e paz, ó precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos arrojados, deveis estar bem preparados, vivei na luz, filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal, com santo zelo demandai aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, andai na luz, Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito o servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, a Deus em luz, a Deus em luz. Nós vamos fazer a leitura
do texto áureo, e o tema da nossa EBD, o estudo, é a conduta do crente no mundo, a lição de número 9, a conduta do crente no mundo. E o texto áureo é Efésios capítulo 5, verso 15 e 16. A carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfesos, capítulo 5, verso 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, esse é o texto áureo, a qual nós vamos aprender então com o professor Fernando, daqui a alguns minutos, a respeito da conduta do crente no mundo. Vamos cantar mais um hino? Hino do número 206. Abre o seu cantor, no hino do número 206. Vitória como a de Jesus, ninguém jamais ouviu. Morrendo numa ignoble cruz, a paz nos conseguiu. Ó, vinde todos de graça ter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Que bênção para o pecador poder achar perdão, gozar o dom consolador da eterna salvação. Ó, vinde todos de graça obter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Ó, Deus precioso é teu favor, que por Jesus tu dás ao mais indigno pecador, quem te procura a paz. Ó, vinde todos de graça obter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Ó, tu que estás na escuridão, sem Deus, sem fé, sem luz, escuta a voz de salvação e rende-te a Jesus. Ó, vinde todos de graça obter salvação e paz trazidas por Jesus. Ó, vinde já dele receber o dom que pela fé nos vem da cruz. Amém. Deus abençoe. Eu quero convidar o professor Fernando. Eu vou orar e passar a palavra para o Fernando, que vai nos ministrar o estudo. A conduta do crente no mundo, não é isso? Então, esse é o tema que ele vai trabalhar nesse momento. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela vida do professor Fernando, que está aqui. Continue abençoando a vida dele. E nós sempre pedimos ao Senhor, porque o Senhor é nosso ensinador. A palavra do Senhor nos ensina que o teu Espírito Santo é aquele que nos ensina a respeito de tudo. Então, tanto ele como aqueles que estão ouvindo e nós que vamos ouvir a ministração do teu ensinamento, que possamos estar com nossos corações abertos e possamos assimilar tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã e colocarmos em prática, Senhor. Também te peço pelo Fernando, ajude
que sua mente seja iluminada para transmitir também esse estudo, a qual ele já fez, já se preparou e agora vai transmitir a cada um de nós. Mais uma vez te agradeço por cada membro da igreja, cada um que está nos ouvindo nesta manhã, esteja abençoando a vida de cada um dos irmãos, cada um das famílias representadas na nossa igreja, Deus. E se tiver pessoas também que estão nos ouvindo, que não frequentam essa igreja, que o Senhor abençoe também, Senhor, que eles possam ser alcançados com a Tua palavra e ser transformados também. Nós pedimos isso, Deus, confiados na justiça do Teu Filho, não porque nós somos justos por si só, e não porque nós somos merecedores, mas é pela graça e pela misericórdia de Jesus. Amém, Senhor. Só da igreja com a graça do nosso Senhor Jesus. Irmãos, hoje nosso objetivo aqui é a conduta do crente no mundo, lição 9, tá? Abra sua Bíblia lá em Efésios, né? E não feche, porque vai estar lá todo o nosso tema do estudo. Vamos falar um pouco hoje, o objetivo hoje que eu quero transmitir, né? É sobre compreender que mostramos a nossa fé da maneira de viver. Do jeito que eu vivo, eu passo, as pessoas fazem leituras de mim. As pessoas me veem. Né? Então eu preciso saber que tem que ser diferente. Eu tenho que ter uma responsabilidade, eu tenho que ter um maior cuidado. Até que porque assim, se você a vida do cristão, ela é muito, você fica muito exposto, né? Primeira coisa que as pessoas podem falar para você e falar para mim, mas você não é crente? Então o objetivo hoje é compreender que mostramos a nossa fé pela maneira de viver. E a gente não tem que ligar só para os apontamentos dos outros, a gente tem que, para ter uma vida coerente. Né? E refletir também, o outro objetivo que eu tenho aqui é uma reflexão, né? Sobre os deveres que nós temos aqui num mundo relativizado, né? Modernismo, né? Toda hora chega uma ideia nova, né? E é o nosso desafio, tá? Então eu vou ler novamente o texto áureo, tá? O texto áureo está lá em Efésios 5, versículo 15 e 16, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, eram dias maus. Hoje vivemos dias maus também. Então a gente tem que remir nosso tempo. Tem que saber aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, né? Não como nécio, não como sem entendimento, não como uma pessoa que nunca teve o menor contato com as coisas de Deus, mas agora como sábios, porque temos o Espírito Santo em nós. Então nossos objetivos são esses, tá? Maneira de viver, como que eu estou vivendo, é o objetivo da lição hoje, tá? E deveres cristãos, de conduta cristã, como eu devo me portar no mundo atual? Como eu devo me portar no mundo atual? São esses os objetivos da nossa lição. Irmãos, eu queria, antes de entrar propriamente, dar uma visão antecipada desse nosso assunto, né? Vez por outra, a gente escuta, o fulano é crente e nem parece crente, né? E por que as pessoas falam isso, né? E é uma reflexão, né? Uma reflexão para mim, que isso daí eu tenho que trazer para a minha vida, né? Se alguém chegar e falar assim, mas
o irmão Fernando não é crente, mas ele faz isso, né? E aí eu tenho que refletir, pedir graça para Deus e pedir perdão e mudar a rota. E mudar, sabe, dar um 360 graus, né? Porque as pessoas, elas fazem leituras nossas, elas nos veem, elas sabem, elas olham, né? E somos muito mais observados do que imaginamos, né? Eu não preciso falar nada, né? Mas a pessoa já faz uma leitura daquilo que ela está vendo sobre quando ela me vê. Uma aplicação, tá, irmãos? Ainda em cima desses dois versículos aqui de 5, Efésios 5, de 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Irmãos, precisamos ter cuidado, né, com o nosso comportamento diante do mundo, né? Temos que ter cuidado, pois é na conduta do dia a dia que mostramos quem somos. E aqui eu vou entrar um pouco no detalhe aqui, né? O domingo, eu costumo falar que domingo, né, quando a gente está aqui na igreja é fácil, gente. É muito simples. O ambiente nos leva a isso, é um ambiente que está todo mundo aqui. Mas não é aqui, gente. Aqui não é a guerra. A guerra é a hora que eu estou indo lá no trabalho. Dá testemunho no trabalho. Gente, você tem aquele chefe, sabe? Que o cara pega no seu pé bonito, assim, você orar por ele, é testemunho, é bíblico, é o que Deus pede na sua palavra. Lá na faculdade, jovem, né? Chegar lá, você quer ser participante de um grupo, não quer ficar excluído, né? E começar a aceitar algumas coisas do mundo. Não vai nessa não, irmão. Vai nessa não, jovem. Fica aqui com a palavra de Deus, dando bom testemunho. As pessoas estão olhando, né? As pessoas estão vendo. Então, é o dia a dia, e digo mais. E agora eu vou pegar pesado. O lugar mais difícil, que é dentro de casa. Aí pega, hein? É difícil, gente. Né? Você vê que a gente foi diminuindo, puxando um zoom, se fosse uma máquina puxando um zoom, até chegar na família, né? Gente, como esse versículo é atual para a gente colocar em prática dentro de casa, começar de mim, sabe, irmãos? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. No domingo aqui, ou quando eu vejo um irmão, vejo um pastor, muito fácil, gente. Tem que ver a hora que você está sozinho. Você respirar fundo e falar, não, eu sou crente, gente. Eu tenho que fazer diferente aqui. Não dá para ser igual. Senão eu vou negar toda a minha fé. Precisa ser diferente. Não andar como nécio. Andar como sábio. Porque você tem a sabedoria. E quando eu falo sábio, não é o sábio no reconhecimento do mundo. É o sábio conforme a palavra de Deus, diante do reino dos céus. Esse é o verdadeiro sábio. Diante dos homens, eles não sabem, eles estão levando para um lado e para o outro. Não sabem nem para onde vão. Agora, nós que conhecemos a verdade, temos que andar como sábios, gente. Como remidos, fazendo diferença. Amém? Seguindo com o nosso estudo, irmãos. E antes que eu me esqueça, o mundo a cada dia está mais relativizado. E cada vez mais que o crente condenar, ele vai ser mais apontado. Mas é melhor agradar a Deus do que agradar a homens. Tá? Então, é uma decisão diária, tá? É uma exigência no imperativo de quem escolheu a cruz.
Quem escolheu a cruz tem essa decisão imperativa de viver na contramão do mundo. Não viver para agradar homens, agradar o mundo. Viva para agradar a Deus. É uma decisão, é um imperativo. Tá? É um imperativo que você viva não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo por quantos dias são maus. Dias difíceis. Escutei o pastor do Brasil para Cristo, Paulo Lutero de Mello, falando assim, perguntando, tá tudo bem? E a resposta dele era, não tá tudo bem. Eu achei interessante, sabe? Porque é verdade. Aqui a Bíblia está falando a verdade, os dias são maus. Mas o que eu faço com esse dia mau, né? E aqui está a resposta. Remina o tempo, aproveita o tempo. Aproveita o tempo. Seguindo com o nosso estudo, tá? A conduta do crente a conduta do crente no mundo tem como inspiração caráter e a natureza de Deus. Vamos ver lá em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A ideia é no sentido de fazer no sentido de fazer uma cópia, ou seja, precisamos copiar Deus em nossa vida, imitar a Cristo, deve ser nosso ideal de vida. Devemos imitar a Cristo. Esse tem que ser o nosso ideal. Na semana passada aqui o pastor falou, olha, quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho que pensar como Cristo tomaria essa decisão. E isso daí é interessante, faz todo sentido. Se eu sou cristão, quem que eu sigo? O eu? Ou eu sigo a Cristo? Se Cristo tivesse aqui, o que ele faria numa situação dessa? Reflexão interessante, faz todo sentido para nós, cristãos. Portanto, sede imitadores. 5:1. Imitadores de Deus como filhos amados. Tá? Aí você me pergunta, aqui no versículo 5:1 está escrito, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Como que eu imito a Deus? Se eu não conheço Ele? Eu nunca vi Ele? Eu só conheço os atributos comunicáveis? Quando esse versículo aqui, acho que é importante eu explicar ele. O ideal para a gente imitar de Deus são nos atributos morais, né? Justiça, amor, bondade, verdade. São atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus. E o que nós devemos imitar é isso, a justiça, o amor, a verdade e a bondade, que nada mais do que Cristo mesmo fez isso. Viveu a justiça, o amor, a verdade e a bondade. Então, nesse versículo 5:1, quando fala, sede, pois, imitadores de Deus, imitador nos atributos morais de Deus, nos atributos que são comunicáveis dentro da palavra de Deus. Deus é bondade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem amor, e eu devo imitar esse amor, né? A justiça, bondade, verdade, que é a palavra de Deus, aqui é a verdade, ele deixou a verdade aqui. Então, nesse versículo, quando se trata de ser imitadores de Deus, como filhos amados, estamos tratando disto, tá? Os atributos morais e comunicáveis de Deus, que é justiça, amor, verdade e bondade. Seguindo com o nosso estudo, a conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. A conduta do crente no mundo precisa ser firme. Vou repetir, irmãos. A conduta, você tem que ser firme, né?
E consciente da realidade do pecado. Tem que ser firme. Tem que pôr firmeza, gente. Não tem jeito. Se você titubear, ficar em cima do muro, vai ser engolido. Ou você influencia, ou as pessoas vão te influenciar. Ou você vai ser vai exercer essa influência, e positiva com a verdade, ou você vai ser influenciado pelo mundo. Não dá para ficar no meio. Não dá. Não dá. Lá para quem conhece de eletrônica aí, né, sabe que tem o 0, 1, o verdadeiro, o falso. Né? Verdadeiro e falso. E é assim a vida do crente. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ficar no meio do caminho não dá. Ou você escolhe estar com a palavra de Deus, ou você escolhe estar com o mundo. E é uma decisão de cada um de nós. Uma decisão minha, lá na segunda-feira. Ou então quando eu sair daqui, vou lá conversar com meu pai, vou conversar com a minha esposa. É a minha decisão lá. Ou eu sou instrumento de Deus, ou eu vou fazer a vontade do mundo. Vou seguir o fluxo do mundo. Efésios 5. Agora a gente vai ler do 3 ao 6, tá? Então, irmãos, só para não perder do radar, esse versículo 5:1, tá? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, quando se fala de Deus, nesse versículo em específico, se trata a respeito de você ter os atributos comunicáveis de Deus morais, tá? Os atributos morais, tá? Atributos morais que são atributos comunicáveis de Deus. Justiça, amor, verdade e bondade. Tem que estar dentro de mim. Isso daí, é intrínseco. Seguindo com o nosso estudo, 3 até o versículo 6. Efésios, capítulo 5, versículo 3 até o versículo 6. Diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeei entre vós, como convém a santos. Nem torpeza, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tá? Conduta firme. Né? Conduta firme por quê? Né, irmãos? Vários conceitos hoje, né? Temos diversos conceitos chegando novos. Novos conceitos de família, que eles trazem, né? E falam que a família é a instituição falida. Não é falida não, irmãos. Foi deixada por Deus. É o modelo deixado por Deus. Não foi deixado, esse modelo, um modelo novo de família é criado pelo homem, não foi criado por Deus. Deus criou a família homem, homem, mulher, mulher, e a partir daí você tem um núcleo, que é a família, a célula da sociedade. E essa família é deixada por Deus. Vários conceitos, né? E a tendência, e a grande batalha que nós vemos, é de minimizar o que é pecado, relativizar o pecado. Não, o pecado não é... Esse daí, isso é normal hoje em dia. Eu fraudar a Receita Federal é normal, pegar um recibo lá escondido, lá, pedir para alguém assinar um recibo, isso é normal, para de ser besta. É errado, gente.
Tá vendo? A coisa é sutil. Pequenas coisas que vai abrindo mão. Não, que isso, a sociedade é moderna, você tem que ter a cabeça aberta. Mente aberta, você é novo para isso, gente. Tá com a cabeça fechada desse jeito? Gente, pecado é pecado, não mudou. A palavra de papo passará céus e terras, mas as tuas palavras não passarão. Relativização do pecado. Não é sabe, é pecado, mas é normal. Não é normal, gente. Vamos deixar o Espírito Santo atuar na nossa vida. Cada passo que a gente dá em prol de um pecado que a gente não abre mão, o Espírito Santo vai se apagando, vai diminuindo a atuação dele até o ponto de Deus ter que fazer algo na nossa vida para nos chamar, para nos trazer ao chamado que nós temos, aquilo que Deus preparou em nossa vida. Ou se necessário, Deus pode até levar e falar, não vai dar mais fruto, gente. Não vai dar mais fruto. É melhor estar aqui do meu lado. É sério, gente, é sério. E o mundo, a gente é engolido por essa loucura que tem o mundo para tirar essas verdades claras que são nítidas. Como as coisas do mundo vêm para querer, tirar esse foco, a gente perder esse foco. É fácil de perder esse foco, gente. É fácil. Tem que estar de olho, tem que estar alerta, tem que ser firme. Saber, todo dia que acorda tem que lutar. Lutar contra eu, principalmente. Contra a minha vontade pecaminosa, que habita aqui ainda no meu sangue. Lutar contra o mundo. Lutar contra o mundo, quando eu falo, é o sistema caído que existe no mundo. Essa metodologia de como as pessoas se relacionam, em alguns casos como lobos, uma matilha, um contra o outro. E de manhã cedo você pega um ônibus, a pessoa já olha feio para você, sem motivo algum, e você começou esse dia e você fala, é isso, gente. E eu vou orar, eu não vou entrar nessa. O cara vai me fechar no trânsito. Misericórdia, Senhor. Tira essa raiva do meu coração. Deixa só a vida desse ser humano. Que ele possa ser uma pessoa mais mansa. E lá dentro, trincando de raiva, mas seguro. Deixa. Depois o Espírito Santo, depois que passa a situação, o Espírito Santo vai nos consolando. Então, uma decisão firme e consciente da realidade de pecado, tá? E aí, conceitos, isso daí que eu trouxe foi uma discussão dos conceitos de relativização do pecado no meio da sociedade. Pecado relativizado. Pecado, todo mundo faz, já é normal, todo mundo aceita, já é normal, abre a cabeça, você é novo para isso, para com isso. Cara, gente, cuidado com essas frases, gente. Às vezes é o próprio Satanás falando para você isso daí, pela boca de alguém. Vamos ser firmes, irmãos, firmes. E o chamado é hoje, é agora. Sejamos firmes, conscientes da realidade do pecado, tá? E não entrar nessa relativização do pecado, dos conceitos do pecado, Relativização, isso daí eu estou falando de sociedade. Agora eu vou trazer para mim essa responsabilidade. Eu falei de sociedade. Agora eu vou trazer para mim. Eu vou pecar, agora trazendo para mim, falando de sociedade, para a gente ser firme. Agora eu vou ser firme comigo. Você sabe como eu vou ser firme comigo, irmão?
ainda em cima desse texto aqui de Efésios 5, versículo 3 e 6, que nós vamos ver posteriormente, é para alguns conceitos que eu posso trazer dentro de mim. Alguns gatilhos que eu posso trazer para dentro de mim sobre a escolha. Irmãos, é porque você se sabe, isso é um impulso normal, está muito aqui dentro de mim. Quando eu vejo, eu já fiz. Irmãos, você tem decisão de escolha. Você tem decisão de escolha. Você pode avançar na sua carne e fazer a vontade da sua carne, ou você pode avançar no espírito. Decisão. Você tem responsabilidade na sua escolha. Você tem responsabilidade, você tem poder de decisão. Irmãos, a maior força que existe na vida do crente é falar não, quando você fala não na sua mente, para você mesmo. Você falar não para você, é o caminho. Não vou fazer isso. Isso é errado, eu não vou fazer. E você ter sua decisão firme lá dentro. Não vou fazer. É errado, é pecado. Não vou fazer. Vou fazer o certo. É uma luta, irmãos. Não vai ser fácil. Não é fácil. Falar não para si mesmo. Mas você tem o livre-arbítrio. Livre-arbítrio na decisão. Tá? Lembra do nosso tema do estudo. Qual que é o nosso testemunho? Eu vou viver movido pelas minhas emoções ou eu vou procurar viver no espírito? O que vai me dominar? São minhas emoções, minhas ideias pré-concebidas fora da palavra de Deus? Ou eu vou me voltar para Cristo de todo o coração, de todo entendimento? A responsabilidade é nossa, de escolha. Muito crente sofrendo consequências duras por escolhas erradas. E não tem jeito, a responsabilidade é nossa, para cada um de si. Tem que trazer a responsabilidade, tem que virar para nós essa espada. Tá? Isso trazendo ainda para nós. Tá? Então, responsabilidade nas suas escolhas. Você vai começar o dia amanhã escolhendo. Tome boas escolhas. Lembre-se de tomar as melhores decisões, as decisões pautadas em Deus. Mais um ponto que eu quero trazer também, ainda um pouco trazendo, a gente falou de sociedade e falou da nossa responsabilidade. Agora a gente pode falar do quê? Do focar no prazer, o hedonismo. Sentir-se bem não importa os custos e meios. Eu vou comprar um carro bom, mas eu vou enganar, vou enganar todo mundo, vou dar perdão da palavra, um chapéu na pessoa, não vou pagar. Para eu ficar, me sentir bem. Pecado, irmão, errado. Está buscando prazer, não importa o custo e os meios. Lá no trabalho, eu quero ser promovido, eu vou puxar o tapete de todo mundo. É errado. Não é isso que Deus nos ensina. Você está buscando o bel prazer, e não se importando com nada. Irmãos, precisa negar a si mesmo. Conduta firme do crente no mundo e consciência de pecado. Precisamos ter essa consciência, não podemos perder essa consciência. Como diz lá em Efésios 5, versículo 3 e versículo 6. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não vos engane com palavras vãs.
por essas coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Seguindo com o nosso estudo, irmãos. Então, conduta do crente firme e consciente da realidade do pecado. Tá? Próximo ponto do nosso estudo, tá? Está em Efésios 5, 22. Efésios 5, 22. Que diz assim, e agora, né? Você vê, irmão, só recapitulando, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, tá? Falamos da conduta do crente ser firme, né? Falamos da conduta do crente como inspiração e caráter, o caráter e a natureza de Deus. Falamos sobre a conduta do crente no mundo precisa ser firme e bem consciente da realidade do pecado. E agora nós vamos entrar na questão familiar. Tá? A conduta do crente precisa ser refletida e proclamada com a excelência familiar. Você vê que nós começamos falando na inspiração de Deus, aí viemos em relação à sociedade e a nós mesmos, é a minha vontade, e agora a gente vai entrar para a questão familiar. Né? Porque também precisamos ter uma conduta cristã dentro de casa. Tem uma historinha que a gente que sempre escuta nas igrejas, quando a gente está na igreja, que é a criança chega para o pai e fala, pai, vamos morar na igreja? Ah, filho, por que nós vamos morar na igreja? Ah, porque o pai fica tão bom aqui na igreja. E é verdade, né? Acontece isso, irmão, infelizmente. Né? E aqui é o campo de batalha mais difícil, tá? Porque aqui é o de convivência mesmo, aqui é você sem máscaras. Não existe máscaras em casa, você pode enganar todo mundo, mas você quer ver? Vem lá em casa. Vive 2 anos com o camarada aí para entender, para ver quem que é ele. Né? E aí, agora, irmãos, brincadeiras à parte, é a parte que pega. É a parte que temos que ter, assim, meu Deus, temos que ter total atenção, gente. Total atenção. Total atenção. Porque ali a batalha é muito maior. E ali não existe máscaras. É sem máscaras. É o eu e eu mesmo. Verdadeiro. Né? E como que eu estou me portando lá em casa? Como eu. Né? Eu. Irmão Fernando. Estou me portando lá. E essa verdade aí, essa daí é o ponto que a gente precisa ter total atenção. Então a conduta do crente no mundo precisa ser refletida e proclamada com excelência familiar. Efésios 5, 22. 5, 22. Diz assim, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Versículo 25 também. Porque não é só para as mulheres não, viu, irmãos? Não é só, marido, não pensa que é só para a mulher, não. Tem para você também, tá? Você pensa que ia ficar só para ela? Não, tem para você também. Não fica você rindo aí no sofá, não, porque tem mais para você, ó. 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Gente. Pensando que é brincadeira? Só a mulher que tem que ser submissa? Pensou que... Não. Tem mais. Né? Nesse contexto, Paulo ensina um relacionamento familiar totalmente baseado no amor. Porque assim, irmãos, a mulher, ela tem prazer em ser submissa ao marido quando o marido ama. E faz isso daqui que está aqui que está na Bíblia. Aqui no versículo 25. Amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja.
E a si mesmo se entregou por ela. Irmãos. Né? Tem mais ainda, viu, irmãos? 6, versículo 1 e versículo 4. O filho também não ia passar. É para todo mundo hoje. Né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e da admoestação do Senhor. Então aqui tem diversas recomendações de como se portar na família. E cada um com papéis diferenciados. Cada um tem um papel aqui. Né? Aí uma pergunta que eu faço para os irmãos, né? O que está impedindo o exercício de cada um fazer o seu papel dentro do lar? E eu faço essa pergunta para mim. Existe algo que possa vir a impedir de cada coisa ficar no seu lugar aqui? Né? Se tiver, gente, eu preciso rever os conceitos. Cada um tem um papel. Pai tem que ser pai. Mãe tem que ser a mãe. Né? Estou educando meu filho corretamente ou estou dando só brinquedo para ele para não ter a responsabilidade? Mulher, estou querendo passar por cima do meu marido, tirar toda a autoridade dele na frente de todo mundo e ridicularizar ele como se ele fosse um zero à esquerda? E o homem? Estou pisando na mulher? Estou desprezando ela ou eu estou amando como Cristo amou a igreja? São reflexões, irmãos. E a gente tem que ter total ciência dos papéis familiares, cada um com o seu papel, né? E um exercício claro, tá? Isso daí tem que ser, isso é testemunhado, né? A mulher quase batendo na cara do esposo, depois o vizinho pega e olha e fala, aí, ó o crente, a mulher do crente lá tá gritando lá com o crente. Não pode ser assim, gente. Cada coisa tem que ter seu papel. Cada coisa no seu lugar. Deus criou cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar. Não adianta eu, na minha sabedoria, buscar a minha sabedoria e mudar a ordem daquilo de um Deus que, muito antes de eu nascer, já tinha criado o mundo e já era Deus e já tinha mandado a Cristo. Chega eu, na minha pequena existência, quero mudar a ordem das coisas. Não dá. Não dá certo. E aí, mais uma reflexão, né? Qual o papel que eu exerço na minha família? Qual é o papel? Longe de querer ser perfeito, porque vamos errar, tá? Eu acho que no processo de crescimento familiar, né, sendo muito verdadeiros e assim, muito conscientes de realidade, no papel familiar, a família ela cresce, ela se torna mais madura. Mas você tem a palavra aqui para poder te guiar. Não vai ser a televisão, não vai ser a internet que vai te guiar. O que vai te guiar não vai ser o que as pessoas falam lá na internet, falam na televisão, né? Mas o que vai te guiar aqui é a palavra de Deus. E vai ter problema, viu, irmãos? Família vai ter problemas. Vamos ser verdadeiros. Vamos jogar com a realidade. Família perfeita só em foto de margarina. Ou lá em comercial de margarina. Tem grandes desafios. Toda família tem desafios. Mas está aqui a palavra de Deus para ser o nosso guia e para onde nós devemos nos guiar. Opa, estou saindo fora do meu papel familiar. Vou voltar aqui às escrituras. Né?
Jogando a realidade. Famílias têm problemas e o que vai fazer toda a diferença e dar um bom testemunho para o mundo, né? Uma família vitoriosa é usar a palavra de Deus, prevalecer a palavra de Deus. Né? Isso aqui, irmãos, às vezes, pode acontecer de você não ter sido crente lá atrás, você também casou com uma pessoa que não era cristã e hoje só você serve a Cristo e essa pessoa não serve. Mas vocês decidiram, ela decidiu ficar com você e você segue firme. E vai ser uma batalha todo dia porque você é uma pessoa que aceitou a Cristo. E a mesma coisa para você também, mulher. Às vezes você casou lá atrás, tem um marido que não é cristão, né? E vai ser uma batalha todo dia. Mas está aqui a palavra de Deus para você exercer seu papel. Filhos, mesma coisa, às vezes o pai não é crente, o pai, a mãe não é crente. Tem que lutar, não pode abrir mão, vai ser batalha. Né? Os dias são maus, a palavra de Deus diz, mas o que eu vou fazer com esse dia mau? Né? Vou lutar. Né? E é assim que nós seguimos. Não existe, eu quero trazer aqui com toda a tranquilidade, sem medo de errar, que não existe família perfeita. Tá? Família perfeita e sem problemas, só aquela quando você tira uma foto lá para alguma propaganda. É longe da realidade isso. Mas temos que exercer cada um o seu papel dentro da família. Irmãos, seguindo com o nosso estudo, a conduta do crente no mundo deve ser possível e inconfundível com o enchimento do Espírito Santo. Vamos abrir lá em Efésios 5, ainda em Efésios 5, voltando em Efésios 5, eu vou ler o versículo 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Imperativo novamente. Enchei-vos do Espírito Santo. Está aqui o segredo. Pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma firmeza natural, vindo do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Vou fazer uma pergunta, irmãos. Se você fosse abordado sobre a atuação do Espírito Santo em sua vida, o que você podia falar? Né? Quais os textos... como seria essa... Como você poderia falar? Ah, o Espírito Santo? Puxa, eu busco estar cheio do Espírito Santo. Ou eu não busco estar cheio do Espírito Santo, olha, faz tempo que eu não sei o que é isso, eu não sinto nada. Ah, vivo... Ou eu nem penso nisso, nem penso. Então são reflexões a serem discutidas. Tá? Grande desafio. Viver. Desafio e assim, uma decisão. Viver cheio do Espírito Santo. Eu decido viver cheio do Espírito Santo ou eu não decido viver cheio do Espírito Santo? É decisão minha. A conduta do crente no mundo é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Gente, e aqui, né, para o último tema discutido aqui no nosso texto aqui, no nosso objetivo, a conduta do crente no mundo, no tema da nossa lição, o último tema, né, é a gente levar, a conduta do crente é vitoriosa porque temos a armadura de Deus. Não estamos sozinhos. Você quer ver só como não estamos sozinhos? Vamos abrir lá em Efésios 6. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ainda, aliás, eu vou ler esse texto todo, porque eu acho que eu tenho certeza que se faz importante, que temos a armadura de Deus para vencer isso tudo, porque são desafios grandes. São desafios grandes. São desafios para a gente vencer o eu. São desafios para mim dar bom testemunho em casa.
São desafios para me dar um bom testemunho na rua, na sociedade, para as pessoas, para o meu vizinho, para as pessoas que convivem comigo. São desafios, né? Mas temos um Deus misericordioso do nosso lado, que deixou aqui, ó. Vamos ler Efésios 6, vamos ler do 10 até o versículo o versículo 18, tá? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais pois firmes, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés à preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o quais podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Dados inflamados do maligno, vou parar um pouquinho, trazer um pouco aqui para nós. São pensamentos que não são nossos, são coisas que você fala, isso é maligno, não vem de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando, irmãos, nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Está aqui, irmãos, não estamos sozinhos. Deus nos reveste. E tem situações que a gente só vai passar se estiver revestido do Espírito Santo, com a palavra, com a espada da palavra. Tem situações na vida, em todos esses contextos que eu passei aqui, seja na vida familiar, seja no eu, seja na vida em sociedade, que eu vou conseguir passar pela graça de Deus, porque Ele deixou essas armaduras da fé, as armaduras que Deus deixou para nós. E confiança em Deus, né? Confiança em Deus para que cada peça da armadura se torne eficaz. E para terminar, irmãos, eu deixar algumas reflexões, tá? Como viver a conduta do reino de Deus nesse mundo tenebroso e mau? E quando eu falo mundo tenebroso e mau, vamos dividir. Sistema do mundo, não o mundo. O mundo é lindo, você ir para a praia é uma coisa mais gostosa, pena que não pode ir agora. Você viajar para um sítio, para um lugar, se você tem oportunidade, vá. Pena que não pode agora, mas quando puder liberar essa quarentena, viaje com a sua família, porque isso é muito bom. Mas quando fala o mundo tenebroso e mau, é o sistema que rege o mundo. Tá? Como viver a conduta de Deus nesse mundo tenebroso e mau, nesse sistema maligno e caído. Né? Essa é uma pergunta. Como que eu vou fazer? E aí algumas indicações do que precisamos fazer. Ficar firme, né? Tem que ser firme. Se a gente entrar para o oba-oba, vamos cair. Temos que ser pessoas firmes. Quando eu falo firme, não é briguenta, não é confusão, tá, irmãos? É firmes em suas ideias.
Eu não abro mão dessas ideias. E ninguém vai me convencer do diferente. Se está na Bíblia, eu estou convicto naquilo e eu não vou mudar a minha ideia independente da situação. Colocando ideal de vida e projetos de vida, de ser imitador de Deus. Eu vou decidir, né? Qual que é a reflexão que eu tenho que fazer? Eu tenho que decidir ser imitador de Deus, senão não vai dar certo. Eu, no meu processo mental, eu tenho que sair daqui com esse pensamento firme, no momento que eu for decidir, de ser um imitador de Deus no seu padrão moral, no seu padrão de justiça, de amor, de verdade e de bondade, né? No seu atributo moral e atributo comunicável, tá? Mais uma reflexão, valorizando e proclamando a família como instituição divina, e por isso precisa viver e existir segundo os preceitos da palavra, né? Irmãos, não dá para fazer uma família diferente do que a Bíblia aqui nos traz, porque foi o Criador que fez a família dessa maneira. Eu trazer novas modelagens fora do que está aqui na palavra de Deus, né? Não estou falando, irmãos, daquele caso que a esposa perdeu o esposo e ela fez o papel de pai e de mãe. Que existe isso. Existem esses casos também. Não estou falando disso. Não estou falando daquele caso que o pai é o pai e a mãe, que a esposa faleceu, ou por algum qualquer motivo que seja da vida, qualquer circunstância, não está mais ao lado dele. Né? Não estou falando desse caso. Estou falando do caso que você é casado, tem sua esposa, tem seus filhos, e está desvirtuando os papéis. Né? Temos que voltar para o cerne, para a verdade. Amém, irmãos? Então, era isso esse era o tema que eu queria trazer do nosso estudo. Quero agradecer aos irmãos. Está aberto o nosso chat para dúvidas, tá? Utilize o chat, fique à disposição. E agradeço pela oportunidade. Agradecemos ao professor Fernando pelo ensinamento e o desafio que nós temos. É um desafio, né, irmãos? De vivermos mesmo uma conduta de um crente, de um cristão nesse mundo. Mundo tenebroso, mundo mau, onde que, como ele falou, os atributos comunicáveis de Deus, moral, justiça, amor, infelizmente essas coisas para alguns estão ultrapassadas. Mas como cristão nós temos que levantar essa bandeira. Justiça, amor, verdade, né, paz. Então essas coisas são os atributos comunicáveis de Deus a nós e devemos de fazer a diferença. Não sermos religiosos, irmãos. Isso que o Fernando nos trouxe é mostrando verdadeiramente o nosso compromisso de um cristão nesse mundo, de ser luz, de verdadeiramente iluminar, né, no meio das trevas. Então há um desafio a nós e vamos pedir a Deus que nos dê força, não acostume. A pessoa fala, todo mundo faz, como ele falou mesmo aqui, todo mundo faz, todo mundo vive assim, não somos perfeitos, e todo mundo erra. E isso, elas vai pegando como subterfúgio para continuar no pecado, no erro. Não, nós devemos de lutar, como ele falou, cada dia lutar contra os nossos desejos carnais, contra este mundo e Satanás. Mas o mais forte, e o inimigo mais forte que eu tenho falado, e o Fernando frisou, é nossos próprios desejos, a nossa própria carne, desejos pecaminosos. Então nós temos que lutar cada dia para sermos imitadores de Deus, como o apóstolo Paulo nos ensinou e deixou essa recomendação a cada um de nós. Por quê? Porque ele procurou fazer isso.
procurou o máximo fazer, imitar a Deus. Então, nosso alvo é Deus, não é olhar para os outros, não. Todo mundo faz, eu não tenho, meu padrão não é todo mundo. Meu padrão não é todo mundo, meu padrão é Cristo. Meu padrão é Deus, não é todo mundo. Então, é isso que nós temos que olhar. E agradecemos, então, mais uma vez, ao estudo. E, irmãos, antes que eu me esqueça, eu quero já deixar uns avisos, que nós estamos terminando essa parte da EBD, vamos cantar mais um hino. Mas eu quero deixar meu aviso que a Liliane, ela já vai fazer os pedidos, dia 1/6 ela vai fazer os pedidos das revistas. Então ela vai colocar os mesmos nomes, tá? Os mesmos que pediram a revista que receberam, ela vai então replicar, colocar novamente os mesmos nomes para pedir as revistas no dia 1/6, tá? Que já tem que fazer o novo pedido. Passa bastante rápido, né? Já estamos na semana que vem, já é lição 10, parece que são 13 lições, se eu não me engano, e ela já vai fazer o pedido dia 1/6, a irmã Liliane. E depois a gente vai ver se Deus assim, né, nos abençoar e que nós possamos voltar. Se não voltar, depois a gente vai dar um jeito de entregar as revistas para os irmãos também, tá? Mas a princípio vai ser assim, a Liliane então já tem a lista e ela vai fazer os pedidos das revistas nos mesmos nomes que estão lá. Por favor, irmão Pedro, nós vamos cantar o hino de número 42. Então, abre o seu cantor, no hino de número 42, realização. É o tema desse hino, realização. Número 42. Jesus, agora sim eu sei quão grande é teu amor, pois salvação em ti achei, aceita o meu louvor. Jesus é meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Jamais descanso conheci, inútil sempre sou, mas Cristo se lembrou de mim, de graça me salvou. Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Comigo, crentes, exaltai o grande Salvador, pois tudo Cristo me supriu, embora pecador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Louvor a ti darei, ó Cristo meu Senhor, profeta, sacerdote, rei do mundo salvador. És tu, Jesus, meu Salvador, por ti eu tenho paz. Jesus, a ti louvor darei, pois tudo tu me das. Vamos orar para terminar essa primeira parte, então, da IBD. Ficou os avisos, né? Oremos. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse estudo. Obrigado pelo professor Fernando, abençoe grandemente a vida dele, sua esposa, seus filhos, ó Pai, e também cada aluno que está na sua casa, que hoje também teve essa porção da tua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a colocarmos em prática a tua palavra, Senhor.
Ajude-nos, ó Deus, nesse mundo tenebroso, no mundo em trevas, ó Pai, o mundo em confusão, possamos ter uma direção da parte do Senhor nesse tempo. Possamos, ó Pai, mostrar Cristo através das nossas vidas, ó Pai. Há de ter uma diferença, porque é um Deus habitando em nós, o Deus Espírito Santo. E quando habita em nós, se nós dermos lugar, com certeza, Pai, teremos assim coerência daquilo que nós falamos e daquilo que nós praticamos, ó Pai. Que haja essa coerência. Então, Deus, nos abençoe e nos ajude. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a semana passada, ao terminar a EBD e eu fazer o momento do ponto saliente da nossa reflexão, eu mencionei que ia falar sobre o versículo, o capítulo 4, versículo 4 e 5 de Efésios. Aos Efésios, vamos abrir lá. Aos Efésios, no capítulo 4, eu falei que ia falar do verso 4 e o 5, e acabei falando só do verso 4, e fiquei assim preocupado com o horário, e não falei do verso 5. Então nós vamos falar do verso 5, e à noite falarei mais um pouco sobre o papel de cada componente da família, falaremos à noite, porque nós estamos encerrando então o mês da família, e eu quero falar direcionar a mensagem para a família, esposa, esposos, pais e filhos. Mas nesse momento eu quero meditar no versículo de número 5, que eu coloquei a proposta, que ia falar no domingo passado, o capítulo 4 de Efésios, o verso 4 e 5, falei só sobre o verso 4, e agora eu vou falar sobre o verso 5, tá? Então, só para recapitularizar, nós falamos sobre o versículo 4, a um só corpo. Um só corpo. Só retomando, um só corpo. Nós vimos que o corpo de Cristo, há um só. Vimos que existem vários corpos, mas um só é de Cristo. Existem várias denominações, mas a igreja é uma só, que é a igreja de Cristo. Nós também vimos que existem vários espíritos, mas há um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus falando aqui. Há o Espírito do homem, nós vimos que há o Espírito também demoníaco, mas no entanto há somente o Espírito de Deus. E aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, têm habitando neles o Espírito Santo de Deus. E ele que dá vida espiritual. Então, o espírito do homem dá vida a ele para viver neste mundo, né, terreno, e o Espírito Santo de Deus nos dá vida espiritual. Então, todos que fazem parte da igreja, desse corpo de Cristo, da igreja de Cristo, têm o Espírito Santo habitando neles, ele que dá vida. Muito bem, isso só fazendo uma recapitulando, tá? Aquilo que nós falamos no domingo passado. Nesse domingo, então, vamos falar um só Senhor. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 8, verso 5, vamos abrir lá em 1 Coríntios 8, verso 5, que ele fala nesse versículo aqui, ele está falando que há um só Senhor. Agora veja bem no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 8, verso 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Aqui está falando de muitos deuses e muitos senhores, aqui nesse texto. Senhor, líder religioso, porque Senhor quer dizer Kyrios no grego. Kyrios quer dizer domina, aquele que domina. Então há senhores, líderes religiosos, que fazem parte da denominação. E esses, muitas vezes, as pessoas seguem eles como verdadeiramente fossem Deus ou deuses. Porque no tempo do apóstolo Paulo, havia os imperadores romanos que também se colocavam como deuses. E muitos os adoravam.
E nesse nosso tempo também, há líderes religiosos sendo adorados. Então eles também são senhores de alguns. Há um só Senhor, mas o apóstolo Paulo fala aqui nesse texto que há vários senhores, porque há líderes religiosos que são verdadeiramente senhores na vida dos outros, e as pessoas se submetem a eles, e se submetendo a eles não interessam o que a Bíblia fala, o que ele falou, ou ela, porque tem também mulheres que são senhoras, né? Senhoras de muitos, tem muitos súditos, que o que ela falou, o que ele falou, eles têm como verdade, e não consultam a palavra de Deus, e seguem essas pessoas, de uma forma, cegamente. Então, líderes religiosos que são senhores de alguns. É claro que a gente tem líderes, na nossa denominação também temos líderes, só que esses líderes, nós não podemos segui-los de uma forma cega, nós temos que segui-los de acordo com a palavra de Deus, aqueles que estão nos orientando, aqueles que estão nos ensinando a palavra de Deus. Se saiu fora da palavra de Deus, nós não temos nenhuma obrigação de continuar seguindo esses líderes, fora da palavra não. Enquanto estiver dentro da palavra, nós devemos então de segui-los, reverenciá-los. Mas se estiver fora da palavra, nós não temos nenhuma obrigação de seguir. E as pessoas, muitas vezes, esses senhores, esses líderes religiosos, dessas denominações, elas dominam a vida das pessoas, fazem até lavagem cerebral na cabeça, na mente das pessoas, que as pessoas seguem elas cegamente. E ai de alguém falar contra. E mesmo mostrando na Bíblia, olha o que a Bíblia nos ensina, olha o que a Bíblia nos fala, olha o que ele está ensinando, olha o que ele está passando para vocês. Mas é briga, é discussões, que muitas vezes a gente tem que ficar calado, porque defende como se fossem deuses, e são senhores na vida dessas pessoas. Primeiro, senhor então, líder religioso. Segundo, poder. Poder também é um senhor. Poder domina muitas vezes a cabeça das pessoas, e aquilo é um senhor, é o senhor dela, é o poder. E isso não começou aqui, começou lá no reino celestial, onde que Lúcifer, por causa do poder, e tentando então ser mais do que Deus, ele foi expulso dos céus, porque o poder, o desejo de poder, ele viu, ele ministrava a adoração a Deus, e ali os anjos adoravam a Deus, e ele quis ser adorado, pela sua formosura, pela sua beleza e sabedoria, que diz lá em Ezequiel, ele quis ser adorado, mas somente há um que deve ser adorado, reverenciado, que é Deus, o Criador de todas as coisas. Ele é criatura, ele foi criado, e no entanto o poder tomou conta dele a ponto de se rebelar contra Deus. E não é diferente no nosso tempo. A alguns o Senhor dele é o poder, ele tem sede do poder, e é dominado pelo poder. Primeiro, líder religioso. Segundo, poder. Terceiro, o dinheiro. O dinheiro também é senhor na vida de alguns. Por isso que a Bíblia nos fala da avareza. A avareza também é idolatria. Por que idolatria? Porque as pessoas adoram o dinheiro, adoram a riqueza. É tudo para eles. É o senhor na vida deles. O dinheiro também é um senhor na vida de alguns. E o senhor também sexo. E é interessante que mesmo a pessoa às vezes sendo do lado religioso, vamos dizer assim, a gente vai ver que o sexo aflora a sensualidade é muito forte na vida de alguns. É senhor na vida de alguns. Pastor, então é errado a gente ser líder? É errado ter poder? É errado ter dinheiro? Ou mesmo sexo? Não. Quando nós dominamos isso, eu estou dizendo que isso aí é senhor na vida de alguns. O que é senhor? É dominado por isso. E por isso, fazem muitas coisas, derrubam, como o professor Fernando disse, derrubam as pessoas, pisam nas pessoas, por quê? Porque tem desejo de poder, o dinheiro também, desfaz das pessoas por causa do dinheiro, sexo também, desonra a sua própria família, ou destrói a família dos outros, porque é dominado pelo sexo.
e sendo dominado pelo sexo, então não interessa se a pessoa é casada ou se tem compromisso com alguém. A pessoa, ela quer satisfazer esse desejo dela carnal. Então não está nem aí com a vida do outro. Poxa, mas é a esposa de fulano e tal, não estou nem aí. Está dando bola, ele vai para cima, eu sou homem. Isso é pessoa dominada pelo sexo. Então o sexo dentro do limite, casamento, dentro do casamento, um compromisso, é puro, é santo. É santo, é puro, dentro do casamento, dentro do compromisso com a sua esposa, com o seu esposo. Então nós temos que dominar. Quando nós dominamos isso, tudo bem. Agora, quando isso nos domina, aí então, aquilo que nós somos dominados, por aquilo nós somos então servos, escravos. Há muitas pessoas que fazem menção do nome de Jesus, porém não os têm como Senhor. E tem pessoas que fazem menção, falam do nome de Jesus. Mas quando a gente vai ver, é dominado por isso aqui, Jesus não é o Senhor. Porque quando Jesus, ele é o Senhor da nossa vida, ele nos liberta de tudo isso. Quando Jesus é o Senhor das nossas vidas, nós dominamos tudo isso. Nós podemos ser líder, mas no entanto, nós não somos deuses na vida das pessoas. Somos líderes e reconhecendo que somos líderes abaixo de Deus. E que nós estamos liderando um rebanho, que é um rebanho de Deus, não é nosso. Então eu não mando nos irmãos. Eu não sou dono dos irmãos. Eu sou somente um líder, a qual abaixo de Deus, Deus me confiou alguns para eu liderar no quê? Dentro da palavra, ensinando a palavra. Mas eu não sou dono de ninguém. Eu não sou dono de ninguém. Eu não sou Deus na vida de ninguém. E nem pretendo ser. Nem pretendo ser. Poder. Também nós dominamos, podemos ter poder, mas o poder não vai subir, como as pessoas falam, subir para a cabeça. A pessoa sabe, tem aquele poder nas mãos, mas sabe administrar bem. E sabendo que Todo-Poderoso é o nosso Deus. É o nosso Deus. E o dinheiro, administra bem o seu dinheiro, não é avarento. Não é avarento. Por isso que Deus até mesmo instituiu a questão do dízimo e as ofertas, porque pessoas que têm amor ao dinheiro, apego ao dinheiro. Apego, amor ao dinheiro. E pelo dinheiro ela faz qualquer coisa. E a Bíblia fala que é avarento. E quando Jesus vem na nossa vida, Ele nos liberta. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. E a questão do sexo dentro de um casamento, com a sua esposa, com o seu esposo, isso é santificado. Isso é santificado. Então esse controle que nós temos que ter. Quem é o Senhor da nossa vida? O apóstolo Paulo vai falar, Romanos no capítulo 6, verso 16. Romanos 6,16. Vai nos dizer assim: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha aí, sou servos para quem? Servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis. A quem nós estamos obedecendo? Aí a gente vai ver, nós vamos fazer uma autoanálise. A quem eu estou obedecendo? Quem é o Senhor da minha vida? Se eu sou dominado por aquilo que eu já mencionei, então Jesus não é o Senhor. Tem outro Deus, tem outro Senhor na minha vida. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Então um só Senhor. Se é o Senhor Jesus Cristo, você está liberto, irmãos. Do poder que vai dominar, pode dominar você. Você está liberto do sexo no sentido do quê? Ser dominado por isso, do dinheiro, e também se você é um líder, de dominar a vida das pessoas, de querer dominar a vida das pessoas. Tem pessoas que têm essa sede de domínio na vida das pessoas. Bem, um só Senhor, Senhor Jesus Cristo, uma só fé. E aí na lição, nós vimos na lição que, a lição passada, acho que é a lição de número 3, deixa eu até pegar, irmão Pedro, por favor, pega essa revistinha para mim aí, por gentileza, que eu esqueci aqui no banco, por gentileza, essa revistinha, essa daí, por gentileza. Eu quero até pegar, que eu quero mencionar para os irmãos a fé. Fala de uma só fé, né? Mas, na lição número 3, se você tiver com a sua revistinha ainda, abra comigo, na lição de número 3, foi o Caio que ministrou essa lição, vai falar que o justo viverá da fé. E olha só o que diz,
O que é fé? Existem diferentes tipos de fé. A fé natural, aquilo que nos faz acreditar e entender ser uma verdade. Alguém fala e admitimos ser verdade. É um assentimento intelectual. Eu creio em fatos da história, mesmo não tendo vivido esses fatos. Existe a fé temporal, quando eu coloco a minha confiança em Deus para as coisas deste mundo. Minha saúde, meu emprego, minha família, eu creio no cuidado de Deus. Existe a fé que é a expressão da nossa crença, fé como conteúdo, fé como ensino, uma doutrina. É preciso seguir a verdade, não a mentira, o engodo ou qualquer tipo de fraudulência. Existe a fé salvadora, é quando transfiro para Jesus minha confiança de vida eterna. Deixo de acreditar em mim mesmo, minhas obras ou qualquer outra coisa para a salvação e passo a crer em Jesus. Então nós vimos aqui vários tipos de fé, mas existe uma só fé, que é a fé que nós chamamos também de fé salvífica. Fé salvífica. Então tem gente que tem vários tipos de fé. Vários tipos de fé. E aí confunde essa fé com uma pessoa que, poxa, aquela pessoa tem uma fé. Eu acho que aquela pessoa era salva por quê? Porque ela tem uma fé. Mas que tipo de fé que ela tem? Existe uma só fé que é a fé para a salvação. Existe uma só fé que nos coloca no corpo de Cristo. Estas que nós lemos aqui, fé, não leva à salvação as outras. Fé natural, a pessoa tem essa fé natural, tem fé na história, tem fé, e tem gente que tem fé na fé. Fala, como assim fé na fé? Fala, eu tenho tanta fé, né? Ela confia na sua fé, tem confiança na sua fé, tenho tanta fé que é fé na fé. E a fé tem que ser direcionada à fé em Cristo Jesus. Uma fé gerada, sabe pelo quê? Não uma fé gerada em nós mesmos, mas uma fé gerada, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 10, verso 17. Vamos abrir em Romanos, capítulo 10, verso 17. Olha a fé, que é uma fé salvífica, fé que realmente faz com que a pessoa faça parte do corpo de Cristo. Capítulo 10 de Romanos, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É ouvir, dar ouvido à palavra de Deus. Aí é gerada nela uma fé, e essa fé genuína que é gerada dentro dela, é a fé para a salvação. Por ouvir a palavra. Por isso que às vezes eu já até preguei na igreja. Você ficar falando muito da sua vida, testemunho da sua vida, às vezes ajuda em algumas coisas, mas não gera fé. Não gera fé no coração da pessoa. A pessoa vai admirar você pela situação que você passou ou passa, vai admirar a sua vida, mas no entanto uma fé salvífica, uma fé para a salvação, ela vem de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é a sua palavra, não é a minha palavra, mas é a palavra de Deus, pela palavra. Porque senão vai ser somente uma admiração que a pessoa vai ter por nós. E essa admiração não vai levar a pessoa para o céu. Nós não levamos ninguém para o céu. Nós não salvamos ninguém. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos um instrumento nas mãos de Deus a transmitir a mensagem, e essa mensagem caindo num bom coração vai dar fruto, vai gerar fé para a salvação. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Uma só fé, fé gerada pela palavra. Essa fé é a fé salvífica. A fé é gerada por ouvir a palavra de Deus. Fé acompanhada de obras. Esta fé é ato de crer, é o ato de crer. E esse ato de crermos, é só Deus que conhece no momento que a pessoa creu, não é da boca para fora. Não é crer que Deus existe. Aí eu creio em Deus. Tem pessoas que falam bastante em Deus, eu ouço bastante pessoas falar em Deus, que Deus te proteja, que Deus te ajuda, mas daqui a pouco essa pessoa já está mentindo. Essa pessoa já está agindo com injustiça. Essa pessoa está agindo com ódio, com amargura, e fala de Deus. Só que é uma boca que não é digna de falar de Deus. Não é a boca de falar, de mencionar Deus. Porque é mentiroso, é mentirosa. Porque tem ódio no coração. E Deus quer ser mencionado de bocas que sejam bocas que verdadeiramente falam a verdade, que agem com justiça e com amor.
Semana passada eu vi uma pessoa chamando Jesus, 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 Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, mas estava bêbado. Aí eu falei, puxa vida, você vê a pessoa chamando por Jesus, bêbado, uma boca cheia a cabeça cheia de mosto, quando a Bíblia fala, né? Cheia de bebida alcoólica, e ali lembra de Jesus, 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 e chorando, e Jesus me ajuda, mas com a cabeça cheia de cachaça. Então, dizer e falar de Jesus, somente mencionar, não quer dizer que essa pessoa crê em Jesus para a salvação. Não quer dizer que crê. O crer é no momento, é o ápice da pessoa entregar totalmente a sua vida a Jesus. É reconhecer como um pecador. É reconhecer que precisa de um Salvador. E esse Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Mas nesse momento de que a pessoa crê, somente Deus conhece, Deus sabe. Porque às vezes a pessoa fala da boca para fora, a gente fala, puxa, mas ele crê, ele está falando que crê. Mas ele está falando, mas será que realmente é do coração? Será que realmente ele entregou totalmente a sua vida a Jesus? Somente Deus sabe esse momento. E quando há essa fé, esse ato de crer, verdadeiramente essa pessoa é batizada. E nós vamos ver essa parte aqui. Que batismo que é esse? Um só Senhor. Há vários senhores, mas é um só Senhor que nos leva a Deus, aos céus, que é o Senhor Jesus Cristo. Somente. Outros senhores não levam. Jesus deixou bem claro, João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for um só Senhor. Mas há vários senhores. E aquele que nós nos submetemos é aquele que é o nosso Senhor. Então tem pessoas que falam que Jesus é o Senhor. E quando a gente vai ver, ele submete a outras coisas. Está preso por outras coisas. Então Jesus não é o Senhor da vida dele ainda. Porque quando for Senhor, liberta ele de todas essas coisas. Como eu disse, ele pode ter poder, ele pode ter dinheiro, ele pode ter, tem a sua virilidade, a questão sexual, porque isso aí também passa, um tempo passa, vai chegar a certa idade que nós não vamos ter mais esse apetite sexual, nem nessa potência, isso tudo passa, mas no entanto, quando ele tem ainda, ele não é controlado por isso, ele controla tudo isso, tem um momento certo para todas as coisas, ele controla, não é controlado. Se ele é controlado por isso, então o Jesus Cristo não libertou, precisa de libertação na vida dele, precisa de cura. Um só batismo, aí a pessoa fala, tem uns que vêm de outra denominação, e às vezes vem falar, mas é um só batismo. Que batismo que é esse aqui? Um só batismo. Há vários batismos, há o batismo por aspersão. Tem pessoas que é batizada por aspersão, joga um pouco de água na sua cabeça, batismo. Há um batismo por imersão, que é aquele que nós acostumamos fazer, porque nós seguimos o que Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão, e a Bíblia fala que ele foi batizado no Rio Jordão, porque ali havia muitas águas, batismo por imersão. Há o batismo pelos mortos, tem gente que batiza pelo morto, tem uma denominação que eles se batizam pelos mortos. Então, se uma pessoa morreu sem ser batizada, eles vão lá e fazem um batismo, o cerimonial do batismo por aquela pessoa da família que morreu sem ser batizada, batismo pelos mortos. Há um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a qual nós também fazemos isso, batizamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que há um batismo só em nome de Jesus, que diz que não existe a Trindade, Jesus Cristo é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo, então eles só batizam as pessoas em nome de Jesus. Agora veja bem, quantos batismos, ou até outros que eu não conheço, não mencionei, quantos batismos nós conhecemos. Mas a Bíblia fala que é um só batismo lá, no capítulo 4, verso 5 de Efésios. Há um só batismo. Jesus nos deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia. Ele mesmo foi batizado por João, batismo por imersão. Jesus foi batizado pelo João, batismo por imersão. O batismo nas águas não salva. Jesus precisava de salvação? Não. Jesus não precisava de salvação. Mas, no entanto, até João, ele quis impedir Jesus de ser batizado. Falou, eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? E Jesus falou, deixai por enquanto, porque me convém cumprir toda a justiça.
Então ele cumpriu toda a justiça, não porque ele precisava ser batizado nas águas, ele não precisava, porque o batismo nas águas é batismo de arrependimento. Jesus não tinha do que se arrepender, era mostrando que verdadeiramente as pessoas estavam se arrependendo e sendo batizadas nas águas. Muito bem, continuando nesse raciocínio, o batismo nas águas não salva, é para os salvos que professam, ou para os salvos professarem a sua fé. Quero repetir, o batismo nas águas não salva, não salva, é para os salvos professarem a sua fé. Marcos no capítulo 16, verso 16, Marcos 16, verso 16, Evangelho de Marcos, você abra sua Bíblia também, Marcos 16, 16. Quem crê e for, primeiro crê, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então ele repete aqui o crer duas vezes, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado. Então primeiro é o crer. O que é o crer? Aquele ato que eu falei, aquele ato onde que a pessoa verdadeiramente entregou a sua vida a Jesus e agora vai dar a profissão de fé através do batismo. Mas ele enfatiza duas vezes o crer, mais do que o batismo, o crer, porque o batismo nas águas não salva. E é bem claro que não salva, porque lá em Lucas, capítulo 23, verso 43, olha só como que diz, Lucas 23, verso 43. Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra foi essa? Jesus levou um homem para o paraíso sem ser batizado. Quem é esse homem? Aquele ladrão que foi crucificado juntamente com Jesus. Ele foi para o céu, para o paraíso, sem ser batizado. Mostrando que o batismo não salva, o batismo é para os salvos. Então quem está em vida, e eu quero pedir permissão a dar um exemplo do irmão, o pai da irmão Jadir, o pai da irmã Marlene, que está no paraíso, louvado seja Deus, que ele começou a frequentar a nossa igreja, ele tinha uma doença séria, mas começou a frequentar a nossa igreja, recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, verdadeiramente, e teve grandes alegrias aqui no nosso meio. Mesmo enfermo, ele teve uma melhora boa, que ele conseguia vir na igreja, começou a se preparação para o batismo, e um dia mesmo ele confessou com a sua palavra, falou assim, se eu continuar com vida, eu desejo ser batizado sim. Se eu continuar com vida, desejo ser batizado. E estava se preparando, porque aqui nós temos um estudo, para realmente a pessoa ir para o batismo, dar sua profissão de fé com convicção, ele se preparando então para o batismo, mas chegou um tempo que Deus o levou e não chegou o dia do batismo dele, ele não foi batizado. E nós não temos dúvida, e nem ele tinha dúvida, que se ele partisse antes de ser batizado, ele ia para o céu. Ia para o paraíso encontrar com o Senhor Jesus. Isso é bem claro aqui. Se o batismo salvasse, e se nós tivéssemos um entendimento dentro da palavra disso, nós deveríamos ter batizado o irmão Jardim logo no primeiro dia que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, rapidamente, sabendo que ele tinha uma doença séria, Deus poderia curar sim, mas aprove a Deus levá-lo, mas no entanto, ele tinha certeza da sua salvação, porque ele creu. Aquele ladrão da cruz, mesma coisa, Jesus não desceu lá. Ou Jesus não fez um milagre, vamos fazer o seguinte, não dá para eu descer da cruz nem você aqui nesse momento, mas dá para eu pedir ao Pai que mande água para cá, chuva, e nessa chuva nós vamos aqui simular um batismo para você.
E aí você vai ser batizado. Ou então desceu lá e falou assim, ó, você não foi batizado e agora não dá mais porque você está aqui na cruz para morrer, você não foi batizado. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele creu. Aquele ladrão na cruz, ele creu. Ele olhou para Jesus e disse para Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Lembra-te de mim. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pastor, então uma pessoa que creu verdadeiramente e ela não quer ser batizada. Não creu. Quem crê quer dar a profissão de fé através do batismo. O batismo não salva. Mas quem creu, ele quer dar sua profissão de fé. Ele quer cumprir toda a justiça como Jesus. Nós somos imitadores de Cristo. Cristo não foi batizado nas águas, não deu testemunho assim, nós também devemos de dar esse testemunho. Só que tem alguns que não vai chegar. Como o irmão já disse, não vai chegar o dia do batismo dele. Mas, no entanto, se ele creu, é salvo. É salvo. Não temos dúvida que é salvo. Continuando. No Evangelho de Mateus, registra as palavras de João Batista, dizendo, no capítulo 3, verso 11, olha só. Mateus 3, verso 11. Verso 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui precisa explicar aqui, irmãos. Tá? Com o Espírito Santo e com fogo. Olha só que o João Batista falou, eu batizo com água. Então o batismo com água é para o homem. É para o homem. O batismo com água é para o homem. Nós que batizamos com água. O homem batiza com água. O João Batista falou, eu batizo com água. Mas vem um, né, que é superior a mim, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Só o batismo nas águas não salva. Então tem gente que vai ser batizado nas águas e não ser salvo? Sim. O batismo nas águas é para os salvos, mas tem gente que não é salva e foi batizado nas águas. Foi batizado por emoção, foi batizado às vezes para participar de um grupo, foi batizado para tomar ceia, mas no entanto não foi batizado no Espírito. Então essa pessoa, só o batismo nas águas não salva. E João deixou bem claro, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem. Esse com fogo, nós temos que tomar cuidado, porque se nós pararmos por aqui, as pessoas pensam que esse com fogo é o fogo de aquele ficar gritando, pulando, rodopiando na igreja, ou até mesmo falando línguas estranhas, e outras manifestações do Espírito, a pessoa que pensa que é isso aí, o batismo com fogo é isso aí. Então tem crente na igreja pedindo um batismo com fogo. Deus me livre o batismo com fogo para o crente. Esse batismo com fogo, o fogo não é para o crente. Olha só, no versículo de número 12. E a sua mão tem a pá, e a limpará a sua eira, e colherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O batismo com fogo é para a palha, não é para o trigo, que é os salvos. Trigo é os salvos. Palha, perdidos. O fogo é para o perdido, é para a palha. E como é que o crente fica pedindo fogo? Batismo com fogo. Não, com Espírito Santo. Somente nas águas não salva. Ele tem que ser batizado com o Espírito Santo. Então o batismo, usando o elemento água, é ministrado pelos homens. Nós ministramos. Como nós não conhecemos quem creu mesmo não, se a pessoa vem, se prepara comigo lá, preparação para o batismo, prepara comigo, e ela foi tudo bem na lição, respondeu bem, eu vou e batismo. Por quê? Porque eu não sou onisciente, eu não posso saber no coração da pessoa, mas tem muita gente que se batizou aqui, e depois voltou para o mundo, e nunca mais voltou para a igreja nenhuma, e se batizaram. Isso porque nós temos um tempo, nós não batizamos as pessoas rápidas. Tem pessoas que passam 4 meses, 5 meses, 6 meses, já teve gente que ficou quase 1 ano, ou 1 ano comigo, se preparando para o batismo. Porque ia e voltava, e eu não batizava, enquanto a pessoa não tivesse convicção verdadeiramente daquilo que ela estava fazendo. Assim mesmo, tem uns que são batizados e nunca mais aparece
na igreja, e nem aqui, nem em outro local, porque o batismo com água é para os homens, e nós não conhecemos verdadeiramente a intenção da pessoa, o coração da pessoa. Nós batizamos com água. O batismo com o Espírito Santo é ministrado por Jesus. Por Jesus. Um só batismo. Que batismo é esse? O batismo que é com o Espírito Santo, que é ministrado por Jesus. Porque tem pessoas, irmão, é um só batismo, então eu não vou batizar de novo. Mas teve pessoas que verdadeiramente foram batizadas nas águas de novo. Por quê? Porque elas mesmas decidiram. Falaram assim, olha, quando eu me batizei, eu não tinha essa convicção que eu tenho hoje. Eu não sabia, eu me batizei, fui pela emoção, eu não sabia, mas aquele batismo para mim não valeu nada. Eu quero ser batizado, hoje eu vou me batizar com convicção daquilo que eu estou fazendo. E foram batizados. Ah, mas pastor, não é um só batismo? O batismo que está falando aqui, será que é nas águas? Será que é o batismo nas águas? Se é um só batismo, será que esse batismo salva? Será que é o batismo que salva, que é o batismo das águas? Continuando. O batismo com o Espírito Santo é ministrado por Jesus. Olha só, por Jesus. Deveriam ir para as águas aqueles que creram e foram batizados com o Espírito Santo, em obediência à ordenança de Jesus, não para serem salvas. Vou repetir essa frase. Deveriam ir para as águas aqueles que creram e foram batizados com o Espírito Santo, em obediência à ordenança de Jesus, não para ser salvos. E eu creio, mas eu acredito que tem pessoas que vão se converter, mesmo que foram batizadas, vão se converter só depois, batizados nas águas, porque não receberam o batismo no Espírito Santo, e vão então se converter só depois. Mas deveriam, batismo com Espírito Santo. Jesus não precisaria ser batizado nas águas. João tentou impedi-lo. Veremos o que ele respondeu. Mateus capítulo 3, verso de 13 a 15. Mateus 3, de 13 a 15. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu quero ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Então, Mateus vai mostrar bem claro aqui que João depois permitiu, porque convém cumprir toda a justiça. Jesus, ele não batizou ninguém nas águas. Não batizou ninguém nas águas. Quem batizava eram os seus discípulos. Jesus não batizava nas águas. Quem batizava eram os seus discípulos. Mas, no entanto, Jesus batiza com Espírito Santo. Esse batizar com o Espírito Santo nos coloca, esse batismo do Espírito Santo nos coloca no corpo dele, no corpo de Cristo. E quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, é verdadeiramente uma nova criatura. Só nas águas, só no corpo, denominação, não transforma a vida de ninguém. Nós temos, e sim, ser batizado com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele vai habitar em cada um de nós. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só. Há vários senhores, mas um só que nos leva à salvação, Jesus Cristo. Fé, nós vimos que há várias, mas não só, uma fé, que é o ato de crer, entregar a vida verdadeiramente a Jesus, que nos leva também à salvação. Como diz em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé salvífica. E um só batismo, que é o batismo com Espírito Santo. Esse sim, esse é válido para quê? Para salvação, para transformação, no sentido do quê? E o batismo nas águas, pastor? Então não devemos, sim, o batismo nas águas é para professar a nossa fé. Testemunho, mas não salva, não salva. Porque tem pessoas que têm fé no batismo. Quando eu me batizar, aí sim, nada, não vai acontecer nada diferente. Pode entrar na água, no batistério, um pecador seco e vai sair um pecador molhado, só isso. Um pecador seco e sai um pecador molhado.
porque a água não vai transformar nada. A gente que acredita que vão se batizar numa água corrente, porque acredita que quando descer nas águas, ali a água corrente vai levar o pecado dela embora. Então por isso que não pode ser água parada. Porque se for água parada que nós temos batistério aqui, vai ficar os pecados aqui. Então tem que ser uma água corrente, onde que leva o pecado da pessoa embora. Nada. Ledo engano. Vai continuar. Vai continuar. Porque o que transforma, o que muda, é o batismo com Espírito Santo. É uma transformação. E a pessoa sabe quando o Espírito Santo habita nela. A pessoa sabe quando é batizada com o Espírito Santo. Não estou dizendo de dons, eu estou falando do batismo no Espírito Santo, que é a salvação. E depois vem sim os dons. Vem os dons. Então, era isso que eu gostaria de estar ministrando com os irmãos. E tirando a questão da religiosidade. Religiosidade. Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Essa parte são espirituais. Há vários corpos, várias denominações, há vários espíritos, mas que não é o Espírito Santo de Deus, não salva. Denominação também não salva. Vários senhores, também não. Fé, depende da fé. E também o batismo. Depende do batismo. Depende do batismo. Que Deus continue nos abençoando. E que possamos fazer parte dessa igreja espiritual. A igreja que Jesus Cristo vem buscar. Que eu acredito que não está longe, irmãos. Que não está longe. Pelos acontecimentos, a história que nós estamos vendo da nossa vida atual agora. No mundo, sinais da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas essa volta vai ser o arrebatamento da igreja. Não é que Jesus vai vir à terra. Jesus vai vir nos ares. E todos que fazem parte desse corpo vão ser arrebatados. Serão arrebatados. E que você possa fazer parte dessa igreja. Dessa igreja que vai subir, não é a igreja que vai ficar, mas da igreja que vai subir. Que Deus continue assim nos abençoando para a glória e honra do nome dEle. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa manhã. Continue com cada irmão que está na sua casa, que tenha um bom almoço, tenha um bom dia na paz do Senhor e que possamos nesse dia dar testemunho, Senhor, mesmo que nós estamos saindo de casa, mas é dentro da casa. A responsabilidade, como o professor Fernando falou, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com nossos filhos, com os esposos, nós possamos então dar um bom testemunho dentro do nosso lar. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.